Vamos começar falando sobre algo que parece simples, mas que muita gente evita: encarar a realidade financeira, né? Não estou falando aqui de decorar termos difíceis, complicados ou entender o mercado financeiro. Estou falando de algo mais básico, mais humano, olhar com sinceridade para a sua situação atual. Se você sente que não consegue sair do lugar, talvez seja porque ainda não deu esse primeiro passo, né? Encarar a sua vida financeira é como acender a luz num quarto bagunçado. No começo assusta, mas é o que te permite organizar, não tem outra forma. Comece com perguntas simples. Quanto eu realmente gasto por mês? Você sabe responder? Eu sei o valor exato das minhas dívidas? Ou eu tenho controle do que entra e do que sai? Se a resposta for não, não tem problema. Sabe por quê? Porque hoje é o dia certo para mudar isso. Imagine que você vai fazer uma longa viagem. Não adianta saber onde você quer ir ou onde quer chegar se você não sabe onde você está. O mesmo vale para sua vida financeira. Encarar não significa se julgar, se punir, nada disso, não. Significa reconhecer onde você está para começar a traçar um novo caminho. E esse ato, embora simples, exige coragem, né? Porque não é fácil admitir que algo não está bem, mas é justamente a partir dessa sinceridade que as grandes mudanças acontecem realmente. Vergonha, culpa, medo, esses sentimentos são mais comuns do que você imagina quando o assunto é dívida, né? Mas a verdade é que nenhum deles resolve o problema. Não. Até pelo contrário, né? Só atrapalham, na verdade. Pense assim: se você estivesse com dor de dente, você iria ao dentista, não é? Então, por que com a dívida a gente tenta esconder, empurra com a barriga, né? Tenta fugir? Agora é hora de trocar a culpa por responsabilidade. É hora de dizer: sim, eu estou com dívidas, mas eu também estou disposto a sair delas. Essa mudança de postura muda tudo. É como trocar um fardo pesado por uma ferramenta. Você para de se sentir vítima e começa a se ver como autor da própria virada. Tente responder com honestidade. Você já evitou abrir a fatura do cartão porque sabia que não ia gostar do que ia ver? Quem nunca, né? Isso é mais comum do que parece, tá? Cada vez que você foge, entrega mais controle para o problema. E isso não é bom. Assumir a responsabilidade pela dívida não é aceitar derrota, não. É aceitar que você tem o poder de transformar a sua história financeira. Outro ponto importante é: perdoe a si mesmo, tá? Muita gente se prende ao erro e esquece de olhar para frente. Não faça isso. Perdoar-se é essencial para seguir em frente com leveza, determinação. Sabe quando a gente limpa um armário e tira tudo para fora para conseguir reorganizar? Então, com as dívidas é igual. Se você quer colocar a sua vida financeira em ordem, precisa primeiro saber o que exatamente está bagunçado, né? Anote cada dívida, nome da empresa, valor total, taxa de juros, data de vencimento, tudo isso. Pode parecer assustador no começo, tá? Mas na verdade é libertador. Quando você realmente coloca tudo no papel, começa a ver que nem tudo é um monstro. Algumas dívidas podem ser pequenas, outras negociáveis, e mais importante, você deixa de ser refém da incerteza. É como abrir o mapa antes de seguir viagem. Sem ele, você só dá voltas. Uma boa prática é criar uma planilha ou usar um caderno mesmo que você preferir para essa organização, tá? Liste tudo com detalhes. Isso te dá clareza e prepara você para o próximo passo. Sabe qual é? Agir. Não deixe para depois. Pegue meia hora hoje, sente-se com papel e caneta ou celular, faça um raio-x da sua realidade financeira e ele será a sua base de decisão. Nem toda dívida merece o mesmo tipo de atenção. Tem aquelas com juros altíssimos, como o rotativo do cartão, né?
Tem outras que colocam o seu nome na lista de inadimplentes. E tem as que, mesmo pequenas, causam estresse mental. Aqui entra a estratégia. O que deve ser resolvido primeiro? É a pergunta que todos fazem. Pense como se estivesse apagando incêndio. Você não joga água na fumaça. Você joga onde o fogo está mais forte, não é verdade? Comece pelas dívidas que mais crescem e que mais comprometem o seu nome, tá? Depois avance para as outras, né? Uma boa técnica é usar a matriz de priorização. Avalie o impacto e a urgência de cada dívida. É importante fazer essa análise. Isso evita decisões impulsivas e ajuda você a manter o foco também. Você pode montar um quadro simples com uma coluna chamada valor, outra coluna, por exemplo, chamada juros, uma coluna chamada urgência e outra impacto emocional, tá? Depois, classifique a dívida por, primeiro, letra A, prioridade máxima. Segunda, B, prioridade intermediária. E C, prioridade baixa. Isso já organiza a sua ação com muito mais eficiência, tá? Pode acreditar. Tem gente que acha que renegociar dívida é se rebaixar. Nada disso, tá? Mas não é mesmo. Renegociar, na verdade, é ter maturidade, é conhecer e reconhecer que precisa de uma nova rota. E assim é que muita gente sai do sufoco também. Não tem outro jeito. As empresas preferem receber parte do valor do que não receber nada. E você pode usar isso a seu favor também. Antes de ligar, esteja preparado, tá? Tenha todos os dados nas mãos, mostre interesse real em pagar, peça alternativas, questione juros, veja se há programas de renegociação como Feirão Limpa Nome ou até o próprio Desenrola, né? Negociar é construir uma ponte e cada ponte encurta a distância entre onde você está e onde você quer chegar. Negociação não é apenas um favor que você pede para a instituição. Não, é um acordo que deve beneficiar a ambos, tá? Por isso, não aceite a primeira proposta. Sem antes pensar, analisar, tenha critério, tenha plano, tá? Seja educado, né, sempre, mas também seja firme, tá? Pergunte: se eu pagar à vista, eu consigo desconto? Ou tem como reduzir os juros se eu fizer um acordo com X parcelas? Então, treine, né? Treine antes de ligar. E também lembre-se, tá? Você está fazendo a sua parte. Você está fazendo o seu melhor. Sair do vermelho não é só uma questão de pagar dívida, tá? Não é tão simples assim, mas de reorganizar a sua vida como um todo. Por isso, a regra dos três blocos é tão poderosa. Ela te ajuda a direcionar a renda com lógica, equilíbrio, mesmo quando o dinheiro ainda está curto, né? Então, o bloco um é a sobrevivência. Aqui entram os gastos que você precisa manter para continuar vivendo com dignidade, tá? Não pode abrir mão disso. Comida, moradia, transporte, remédios, nada pode comprometer essa base, ok? Aí nós temos o bloco 2, que é a regularização. São os acordos de dívidas, parcelas renegociadas, pagamentos mínimos essenciais. Aqui, o seu objetivo é mostrar responsabilidade e manter o seu nome limpo, né? E o bloco 3 é o da reconstrução. Mesmo com pouco, é preciso guardar alguma coisa, criar uma reserva, investir em conhecimento, colocar pequenos valores em uma poupança ou aplicação simples mesmo. Essa divisão não é engessada, tá, gente? Ela é um norte. Cada pessoa pode ajustar os percentuais conforme a sua realidade, mas o mais importante é ter esses três focos na cabeça. Isso evita que você se perca tentando apagar incêndios aleatoriamente, tá? E mais, tá? Viver só no bloco um, que é sobreviver, não é bom. Liberdade começa quando você consegue evoluir para o bloco 3, que é a reconstrução. Então, aqui vai uma dica poderosa e pouco falada. Comece pagando a menor dívida que você tem. Opa, isso mesmo, tá? Ainda que ela não tenha os maiores juros, mas comece por ela. Sabe por quê? Porque essa quitação rápida, ela gera motivação, gera ânimo, traz sensação de avanço.
Esse método é chamado de bola de neve emocional. Ao eliminar uma dívida pequena, você sente que pode continuar. É um estímulo psicológico. E o psicológico conta muito quando a gente fala aqui, né, como quando estamos tentando mudar de vida. Isso é muito importante. É como arrumar um quarto muito bagunçado. Em vez de começar por tudo, você arruma uma gaveta, depois outra. Quando vê, o quarto está pronto. Essa sequência de vitórias constrói o hábito. Claro, se você tiver uma dívida impagável crescendo, aí com juros muito altos, ela precisa de atenção, né? Mas quando possível, elimine uma pequena primeiro. Isso te coloca em movimento. E quem entra em movimento, claro, sai do lugar, né? É comum ouvir que o segredo da organização financeira está em cortar pequenos gastos, né? Mas vamos ser sinceros. O problema geralmente está nos grandes compromissos fixos, né? Esses é que pesam mesmo. De que adianta cortar o cafezinho se o aluguel consome metade da sua renda? O que fazer, né? Se o plano de celular custa o equivalente, por exemplo, a uma compra do supermercado, ou se você paga por três serviços de streaming, por exemplo, e assiste um, pense nisso. Aqui é a hora de revisão estrutural. Tá? Reveja seu padrão de vida com coragem. Será que não dá para morar em um lugar um pouco mais barato, não? Ou trocar de carro por um carro mais econômico? Ou cancelar o que não faz mais sentido? Pense, cortar o que cortar o que pesa é cortar o que te prende. E isso não é retrocesso, tá? É uma pausa estratégica que você está fazendo para respirar, para reorganizar e depois crescer com mais estabilidade. Faça essa pergunta: isso que eu pago todo mês me leva para mais perto da vida que eu quero ou me mantém preso à vida que eu tenho? Uma das maiores armadilhas emocionais que envolve a dívida é a sensação do fracasso pessoal. Mas dívida não é sinal de desvio moral. Não, não é também prova de irresponsabilidade, tá? Muitas vezes ela surge de imprevistos, por falta de educação financeira. A gente sabe que aqui no Brasil isso é muito comum, por pressão social também. E tudo isso é humano. O problema não é ter caído, tá? É permanecer no chão por vergonha de levantar. Isso é que não pode. Então, o julgamento que paralisa precisa dar lugar à ação que liberta. Não se compare com os outros, jamais faça isso. Você não sabe o quanto de ajuda alguém recebeu ou o quanto aquela aparência de estabilidade realmente é real. Principalmente a gente vê isso nas mídias sociais, né? Sua jornada é sua e cada passo é válido. Tenha orgulho de estar buscando o melhor, tá? Isso já te coloca num grupo pequeno de pessoas que decidiu assumir o próprio destino. Você quer evitar voltar ao vermelho depois de sair dele? Quer? Então, a resposta está no planejamento. Não adianta pagar tudo e continuar gastando no escuro. Né? Tem que mudar de atitude. É preciso um novo jeito de lidar com o dinheiro. Tá? Planejamento não é controle opressor, é liberdade com direção. Então, é você decidir antes para onde o dinheiro vai e não ficar aí depois perguntando onde é que ele foi parar, né? Como sempre acontece. Escolha um dia da semana para revisar o seu orçamento. Faça isso, faça disso um hábito. Se use aplicativo, caderno, planilha, o que você achar melhor, o que funcionar melhor para você, mas tenha um sistema, tá? Divida os seus gastos em fixos, variáveis, veja onde dá para ajustar, sempre dá. E crie metas. Por exemplo, guardar R$ 50 por mês já é um ótimo começo. Ah, mas eu não consigo. Guarde 30. Não consegue? Guarde 20. O importante não é o valor aqui, é o comprometimento, tá? Quando você sabe para onde vai, o medo diminui. O descontrole se transforma em escolha. E a ansiedade, claro, em confiança, né? Todo mundo quer investir, não é verdade? Mas nem todo mundo está pronto. E isso não tem a ver com quanto você ganha, como muita gente pensa. Tem a ver com quanto você se organiza, com quanto você se organiza, na verdade. Então, investir sem planejamento é como construir uma casa num terreno instável. O risco de desabar é grande. Primeiro vem a base.
sair das dívidas, organizar o fluxo de caixa, criar aí uma pequena reserva. A partir daí, sim, investir faz sentido, tá? Antes disso, não. E não precisa ser muito, o importante é começar. Você pode aplicar em tesouro direto, por exemplo, CDBs ou fundos acessíveis, mas antes de pensar em rentabilidade, pense em constância. O hábito de separar um valor mensal, mesmo que pequeno, vale mais do que qualquer milagre financeiro. Então, lembre-se: quem controla o que tem, cuida bem do que ganha. E quem cuida, colhe, né? Organizar-se é o primeiro investimento que você vai fazer. Você chegou até aqui? Leu cada parte, refletiu, talvez se viu em algumas soluções, em algumas situações, né? Isso já é um passo enorme, sabe por quê? Porque a maioria ainda está fugindo da própria realidade financeira, infelizmente. Mas você escolheu enfrentar. Sua virada começa agora, não quanto, não quando ganhar mais, ou escolha sempre a menor dívida e comece a quitá-la já para dar o pontapé inicial. Converse com a sua família, compartilhe o plano, assuma o comando da sua história realmente. E toda vez que pensar em desistir, volte a este ponto, tá? Você não está lutando só por dinheiro, não. Está lutando por leveza, por noites de sonos tranquilo e por liberdade e qualidade de vida como um todo, na verdade. Seu futuro não está em loterias ou promessas fáceis. A vida não é assim. Está nas pequenas decisões de hoje, tá? A forma como você lida com o presente é que constrói o amanhã. Então vá com coragem, estratégia e ação. Sua transformação financeira começa agora. E o melhor ainda está por vir, pode ter certeza. Grande abraço e até a próxima aula.